Então, antes de a gente começar, eu gostaria de primeiro dar as boas-vindas para quem já está aqui conosco, quem já está nos prestigiando. Eu sei o quanto é difícil a gente arrumar esse tempinho para poder acompanhar uma apresentação, acompanhar um webinar. Então, muito obrigado a todos por estarem aqui conosco hoje. O nosso primeiro aviso, na verdade, é em relação a um outro webinar que vai acontecer nessa sexta-feira. Não é um webinar promovido pela Informa, na verdade é um webinar de um projeto da ISA-CETEP com a ONS, e a Informa vai estar participando, né? O nosso diretor-presidente, o Ismar, ele vai estar como mediador. Então, eu convido a todos a participarem dessa conversa nessa sexta-feira. Para quem não recebeu, quem não visualizou ainda, no nosso LinkedIn já tem um convite. Você pode fazer toda a sua inscrição lá no link. Ele vai ser dividido em duas sessões. A primeira sessão vai ser durante a manhã e ele vai ocorrer pelo YouTube, então não precisa de inscrição. Mas a segunda, digamos assim, a segunda plenária, que será à tarde, que vai entrar mais nos detalhes do projeto em fato, vai ser necessário a inscrição, vai ser numa outra plataforma. Então, eu convido a todos, porque é uma coisa muito interessante, realmente é um projeto revolucionário no setor elétrico, é algo assim, nunca antes visto. Então, vocês vão poder ter essa oportunidade de acompanhar de primeira a apresentação desse projeto, né? Então, a ISA-CETEP, o ONS, eles estão os dois apresentando pela primeira vez assim, ao público o andamento desse novo projeto. Outra questão também é que, para quem quiser fazer perguntas durante o webinar, durante esse episódio aqui do InfoTalks, pode fazer durante o chat, utilizar o chat para isso. Vocês vão poder usar tanto o chat quanto a opção do Q&A. Então, o Zoom ele fica aqui nessa parte de baixo. Vocês podem fazer a qualquer momento as perguntas que vocês quiserem. É importante que, como a gente tem aqui mais de uma pessoa no webinar, 2 apresentadores, a gente está com o Leonardo e está com o Costa, que vocês quiserem fazer uma pergunta específica, dirigir, especifiquem no chat lá. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Léo, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Costa. E, ao final da apresentação, a gente vai reservar um tempo para poder responder essas perguntas. E a Nathalie, que está aqui conosco, que ela não está aparecendo no momento, mas ela está observando aí o que vocês estão enviando para nos passar ao final da apresentação, tá certo? Então, para a gente não perder muito mais tempo, vou dar o início oficial aqui do InfoTalks. Antes de tudo, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Leonardo Cunha, eu sou analista comercial na Informa, e eu trago aqui 2 outras figuras da Informa também, que são o Leonardo Pereira e o Jorge da Costa. E quem melhor para apresentá-los do que eles mesmos, né? Então, Léo, por favor, você poderia se apresentar? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Leonardo Pereira, sou consultor aqui na Informa, já atuo aí aqui na Informa há 10 anos, tanto nessa parte aí de atendimento, né, de implantações, como também em outros projetos, né, de desenvolvimento interno aqui, de BI, de outras ferramentas, né, e atualmente também estou aí liderando uma unidade de sucesso do cliente aqui na Informa. Boa tarde, pessoal. Meu nome é José Costa. Também tenho o mesmo período, 10 anos aqui na Informa Software e também atuando na mesma área, trabalhando em implantações, trabalhando em implantação de processos, apoio em diversas frentes de trabalho que estão relacionadas aí à gestão de ativos, a processo de OIM e assim oferecendo bastante bagagem, né, nesses anos todos referentes a esse enfoque de OIM, para o qual a equipe que está promovendo esse webinar está de parabéns em levantar temas assim tão importantes para essa área, né? Muito obrigado, Costinha. Então, pessoal, a gente pode ver aqui que não são 2 pessoas assim que a gente tirou do nada, né? São 2 pessoas com 10 anos de experiência no setor elétrico, na verdade, no setor energético, a gente trabalha também com parte de gás. Então, para quem não conhece a Informa, nós somos uma empresa de transformação digital para a gestão de ativos essenciais. Então, assim, os ativos que compõem aí a nossa infraestrutura do país.
Então, para a gente começar esse tema, esse tema que não foi um tema escolhido à toa, a Informa gosta muito de falar, estamos trazendo duas pessoas que, se deixassem aqui, acho que falariam até às 8 da noite sobre esse assunto. Então, basicamente, a Informa ela trabalha com uma questão chamada de maturidade, né? Então, maturidade para a gestão de ativos, né? Como uma empresa de transformação digital, a gente se apoia nessa metodologia para poder identificar em qual a maturidade das empresas, as empresas que possuem esses ativos, elas têm no seu processo de gestão de ativos. E a partir dessa metodologia, a gente estrutura um plano de transformação digital para exatamente levar as empresas à excelência operacional, né? E a integração da operação e manutenção, na verdade, é uma coisa que a gente vê em todo o setor elétrico, que é assim, muito comum a gente ver empresas com as áreas de operação e manutenção integradas de várias maneiras possíveis, obviamente, mas ela é apenas um dos passos para a gente nessa curva de maturidade. Então, quem provavelmente assistiu outros webinars, já teve conosco aqui em outros episódios, quem conversou com nossa equipe de especialistas já deve ter visto essa metodologia, a gente falando um pouco dessa metodologia. Então, assim, não é nada novo para nós. Mas a primeira coisa que eu gostaria de perguntar era, assim, entender um pouco, e essa pergunta eu vou dirigir para Léo, por que esse assunto, né, da integração de operação e manutenção ela é tão importante da gente discutir? Porque, mesmo assim sendo algo tão comum, podemos assim dizer, ele ainda vale a pena a gente falar, Léo. Eu queria primeiro ressaltar que o setor, né, sobretudo o energético, ele tem uma regulação muito bem estabelecida, né? E com isso a gente já enxerga um pouco assim os processos de uma forma, digamos, um pouco já madura dentro das empresas, o processo da execução das atividades e tudo mais. O que a gente não vê é uma sistemática nisso, ou seja, a gente não consegue enxergar muitas vezes a rastreabilidade dessas informações, né? Então, a gente tem setores que têm muitas vezes até sistemas, mas que esses sistemas muitas vezes eles não conseguem conversar, né? E isso dificulta de certa forma alguns processos como, por exemplo, de auditoria, né? Que é tão temida aí, né? Eu geralmente costumo perguntar para o pessoal se o pessoal passa por auditoria ou se ele sofre uma auditoria, né? Porque vem a questão do sofrimento, muitas vezes é sofrer mesmo ali. Então, quando você tem um sistema estruturado, né, e que ele tem essa visão de garantir essa rastreabilidade da informação, existe uma tendência natural de que essas auditorias elas sejam muito mais simples, né? Eu sempre uso esse exemplo de um cliente nosso aí que ele tinha uma instalação que era atendida, utilizava plenamente o software, e uma instalação que ainda não tinha implantado o software, e para aquela instalação onde já estava implantado o software, e ele passou por auditoria, né, foi muito simples o processo, né, de você trazer as informações e tal. E para aquela que ele não tinha o software, a gente teve um relato de como foi penoso, né, para juntar todas aquelas informações e apresentar para o órgão regulador que estava estava fazendo aquela auditoria. Maravilha, estou entendendo perfeitamente. Então, assim, existe essa relação, né, da questão de você ter a rastreabilidade, né? Então, a rastreabilidade a gente sabe, entende, né? Toda empresa do setor, ela tem essa necessidade de ter uma transparência para poder ser auditável e tudo mais. E é por isso que é importante, eu consigo perceber isso. Mas, assim, Costa, uma coisa que eu queria trazer aqui para a conversa é como você enxerga, né, a questão dessa integração das áreas de operação e manutenção. Quando a gente pega, por exemplo, as empresas do setor energético, né, estou falando aqui do setor elétrico, de óleo e gás, e a gente coloca ela em comparação com outras empresas de outros setores da indústria. Como é que você enxerga essas principais diferenças? Bom, nós entendemos que cada uma dessas empresas, ao seu modo, ela tem procurado fazer OIM
de maneira tal a propiciar, de alguma forma, esse tipo de intercâmbio de informações, que às vezes se confunde nesse processo. E aí não é só energia, não é só setores de óleo e gás, não é só setores industriais, mas acho que o OIM como um todo, né, no seu aspecto mais peculiar, às vezes se confunde no conceito entre informação integrada, informação compartilhada e informação colaborativa. São três coisas bem diferentes, porque enquanto que a informação integrada, assim, até tecnicamente é mais fácil da gente entender, porque é aquela informação que ela tramita entre processos e setores e que ela se torna conhecida a partir do momento que você a divulga, a partir do momento que se a produz, não é? A informação compartilhada, ela é mais ou menos um pouco disso, mas ela depende de uma ação minha. Ou seja, eu preciso compartilhar para alguém, como se a operação, a manutenção só vai saber daquilo que a operação está vivendo no seu mundo se a operação compartilhar. Então, esse aí é um conceito bem diferente. E tem a questão da informação colaborativa, e esse é o grande desafio do setor de OIM, e a gente tem encontrado nas empresas de energia assim, já de uma maneira assim, bem mais consolidada, bem mais madura, mas acho que é uma dificuldade comum entre vários segmentos de mercado, de negócio, que é eu, no meu setor e outros setores da corporação, eles se colaborarem em fornecer dados, fornecer informações que, a partir desses dados, eu possa transformá-los, eu possa, de alguma maneira, fazer um grande sopão, né, de todo esse conjunto de informações e transformar em dados assim palpáveis que, por muitas vezes, esses dados eles ficam aí na obscuridade ou ficam no imaginário, na intuição da gestão, mas, de repente, eles passam a aparecer. Isso dá uma importância, isso dá eleva muito a qualidade da informação, o senso de responsabilidade e dos próprios usuários envolvidos, das próprias equipes, dos próprios times, eles passam a ter, valorar a informação de uma maneira muito mais engrandecedora. Então, eu entendo que, em comparação com segmentos industriais diversos e a área de energia também, como meu amigo Leonardo falou ainda há pouco, a regulação proporcionou muito isso. Mas nós temos encontrado, muitas vezes, conversando com pessoas da área, pessoas do setor elétrico, e não só onde a gente entra para fazer alguns trabalhos, mas pessoas também que compartilham com a gente de informações em outras empresas, diversas empresas, e ainda há muitos paradigmas a serem quebrados. E é isso que existem alguns caminhos, existem algumas soluções, boa parte deles envolvendo tecnologia, e acho que vale muito a pena a gente tornar a discussão. Eu queria aproveitar aí, né, ainda sobre esse ponto, e falar dessa questão da integração, né, a questão da possibilidade de, quando eu tenho essas informações tramitando de forma natural, né, eu começo a poder, como é que eu posso dizer aqui, melhorar a minha tomada de decisão, a gestão, né, quando ela tem informações, como Costa bem colocou aí, relevantes aí da operação, manutenção e de outras áreas também, que muitas vezes não são agregadas, né, nessas discussões, segurança do trabalho, meio ambiente, também são áreas que estão ali integrando o conjunto de informações da empresa. Quando eu, por exemplo, olho para o meu plano de manutenção dos equipamentos e olho a PV que vai ser incidir em cima daquele plano, eu olho a quantidade de defeitos que estão atrelados àquele determinado ativo, né? Então, começo a olhar coisas diferentes e isso vai poder me dar uma capacidade maior de tomar uma decisão muito mais acertada de por exemplo, qual é o ativo que eu devo intervir ou não naquele momento, né? Então, eu acho que isso que é bacana quando você começa a pensar nessa questão integrada, né? De você realmente ter essas informações todas no mesmo ambiente e de uma forma e que eu consiga ter acesso a ela de uma forma muito mais democrática, né? Porque
o que a gente enxerga muitas vezes é exatamente isso. Tem áreas que muitas vezes elas monopolizam um pouco essas informações, né? Então, quando a gente está com um sistema integrado, a gente, de certa forma, está democratizando o acesso a essa informação para todo mundo. Então, acho que isso é algo muito importante aí. Tá certo. O que eu estou entendendo aqui, na verdade, é que, assim, por se tratar de um setor muito regulado, no setor da energia, como um todo, assim, estou falando não só do setor elétrico, estou falando do setor também de óleo e gás, quero incluir isso também. Mas tanto a regulação, né, por exigir dessas empresas essa transparência, ela ajudou, querendo ou não, a construir um nível de maturidade para essas empresas, né, na parte de gestão de ativos dela. Mas existe uma grande perspectiva assim, de como essas empresas aplicam isso, né, para o próprio benefício, mesmo para o atingimento dos resultados dela. Mas antes de a gente tratar essas perspectivas, eu quero entender porque, assim, o que vocês me trouxeram aqui, que vocês viram vários níveis, digamos assim, no setor da energia, vocês viram vários níveis de maturidade, vocês viram empresas fazendo integração de diversas formas diferentes, umas melhores que as outras, ou até umas tão boas quanto as outras, mas utilizando ferramentas diferentes. Mas eu queria entender quais são os desafios que essas empresas elas enfrentam, né, no processo de integrar os processos da operação da manutenção. E aí eu queria ouvir um pouquinho de Costa sobre assim, essa experiência que você teve no setor. Quais são os principais desafios que você enxergou lá, que você identificou, para que essas empresas elas consigam integrar a operação e manutenção? Um dos desafios, que na verdade são muitos, né? Mas um dos desafios que a gente tem se deparado primeiro é o ciclo de transformação da tecnologia, né? Onde a gente tem passado aí ao longo do tempo, a tecnologia ela anda numa velocidade muito maior e que às vezes é muito complicado, não só para o OEM, mas como as pessoas, de modo geral, elas têm dificuldades em assimilar os avanços que a tecnologia propõe. Então, tecnologicamente falando, você ficar num patamar que possa agregar valor à sua gestão de OEM, utilizando recursos tecnológicos, e você está, pelo menos, a par daquilo da tecnologia que você realmente vai poder trazer um significado para o seu processo, vai poder realmente trazer um ganho muito bom. Esse é um dos desafios, e talvez assim o mais nevrálgico que a gente encontra. Existem outros, mas também construir tecnologia, implementar tecnologia e fazer com que essa tecnologia ela seja útil para as pessoas e para aquilo que elas fazem, requer também da participação das pessoas e do envolvimento de uma forma assim muito tranquila, de uma forma muito natural e espontânea. E muitas vezes nós encontramos resistências, não só na assimilação da tecnologia, como também na transformação de tecnologias para uma melhor. Então, existem ciclos onde a tecnologia nas empresas ele vai evoluindo, que passam desde a aquisição, por exemplo, de sistemas legados. Muitas empresas, elas, por necessidades afins, né? Então, elas começam a desenvolver softwares legados, softwares próprios, soluções caseiras, que envolvem, muitas vezes, programas desenvolvidos localmente para atender um determinado problema ou para viabilizar um certo conjunto de documentos, mas não é focado em processos como um todo e pensando naquilo que vem depois. O que é que eu preciso responder depois para a minha gestão a partir daquilo que eu estou produzindo em termos de informação? E a gente está falando também de empresas muito antigas, né? O setor elétrico é um setor antigo, então a gente tem empresas aí de vários níveis tecnológicos, sim, né? Sim. Exato. Então, aqui essas empresas muito antigas, que elas passaram por esse ciclo, e esse ciclo também pode passar aí por suíte de aplicativos, como aplicativos de planilha eletrônica, documentos de texto. Então, existe um grande conjunto de informação que ele fica solto, que ele fica pulverizado entre as áreas e as pessoas, mas que eles não facilmente se consegue consolidar isso. Não há como você acomodar essas informações de maneira a extrair realmente uma gestão integrada
de informações e produzir essas informações com resultados assim que não sejam tão árduos de serem obtidos. Porque quando você tem essa informação pulverizada, em algum momento, quando você vai querer juntar, você vai precisar juntar, você vai ter uma extrema dificuldade para fazer isso. Então, aí você tem outras questões, que é a questão de segurança da informação, a dependência de especialistas com relação a essa informação. Então, são várias situações que você se depara que são desafiadoras. As empresas mais novas, elas não passam por isso, porque elas já têm a oportunidade de já buscarem tecnologias que, do ponto de vista de custo-benefício, elas já são assim mais amigáveis, elas já são mais assimiláveis do ponto de vista do processo, né? Você já constitui processos já com uma roupagem tecnológica muito aderente. Então, essa já tem mais facilidade. Mas, realmente, aquelas corporações que ainda estão passando por esse ciclo, elas enfrentam realmente essa problemática. E aí, essa problemática que eu queria explorar agora. Porque, realmente, assim, você está acostumado com o seu dia a dia, acho que todo mundo tem um certo, assim, resistência, querendo ou não, uma mudança. Algumas pessoas têm mais flexibilidade, outras pessoas têm menos flexibilidade. A gente sabe que o dia a dia no setor de energia é um dia a dia muito exigente. Então, é um dia a dia que você não pode errar, não pode parar de fazer a sua atividade. E aí eu queria, Léo, tentar entender contigo como é que a gente poderia encontrar uma melhor maneira da gente evitar essa resistência quando a gente vai integrar as áreas, principalmente aqui, integrar as áreas de operação e manutenção. Falando ainda sobre o que Costa estava comentando um pouco aí sobre o que Costa falou, né? A gente se depara muito ainda quando a gente vai fazer essa implantação, ainda acontece isso, de você encontrar setores onde você encontra pessoas que são detentoras daquela informação, né? Isso é um desafio, né? De você conseguir mostrar e fazer com que essa pessoa engaje num sistema para que ela entenda que ela faz parte de um processo, né? E ela está dentro dessa cadeia de valor que gera informações dentro do processo. Então, como o cara, muitas vezes, ele é o cara que gera aquela informação, então é meio que como se ele detesse um pseudo-poder aí, então termina que você tem quem existe resiste, né? Tem o dono dos dados, né? Exatamente. Então a gente às vezes se depara com um pouco com isso. E aí, respondendo o que você falou, né? Como é que a gente consegue quebrar isso? É você conseguir mostrar para o cara, para o usuário, para o cliente ali, o ganho, o valor que ele vai ter, né? Com o sistema, né? Que, poxa, o que ele leva muitas vezes um dia para gerar, o sistema vai gerar de forma automática para ele, né? Eu fico imaginando aqui, por exemplo, a gente vai implantar um sistema numa usina hidrelétrica. Já passei por essa experiência de implantar numa usina hidrelétrica, chegar lá e o cara tem um livro de capa preta que ele fica escrevendo isso aqui aconteceu, digo isso, digo aquilo, o cara não pode rasurar, então ele tem que ficar um digo, não digo, digo, não digo ali. Totalmente analógico, depois, né? E aí você imagina depois, o cara vai ter que procurar quais foram as ocorrências numa determinada unidade geradora, né? Isso é manual, né? O cara vai passar, sei lá quantas horas, quantos dias procurando quantas ocorrências de determinada causa aconteceu na unidade geradora, né? Então, quando aí você consegue mostrar o valor para o cara, que com 3 cliques, por exemplo, ele vai conseguir achar essa informação, né? Então, isso é um desafio realmente, porque a gente está lidando com pessoas, né? E no final das contas, as pessoas têm interesses próprios e tudo mais, né? Então, eu acho que esse desafio de engajamento ainda é um desafio grande mesmo. Mas isso é de lidar com pessoas, né? Mas, assim, o que eu noto, assim, que tudo cai, na verdade, da gestão da informação, né? Então, nada mais do que a gente está falando assim é a integração entre as informações da operação e as informações da manutenção. E como as duas áreas podem se beneficiar utilizando essas informações juntas, né? Tipo, consolidadas lá, né? Então, é uma otimização dos processos das áreas, na verdade, integrando as informações, o fluxo de informações. E aí, eu queria falar contigo uma coisa um pouco polêmica, certo? Que é sobre o uso de planilhas, né? Então, assim, a gente sabe que, assim, eu adoro planilha. Pessoalmente, eu também gosto de planilha, eu uso muito no meu dia a dia. Mas, como é que você enxerga isso? O que é bom de planilha? O que é que
não é tão bom? E talvez, assim, o que é que a gente poderia utilizar dela de melhor e o que é que a gente poderia substituir, talvez? A primeira coisa que a gente tem que entender é que planilha, ela não é um sistema, né? Por mais que o cara seja o fera do Excel lá, o cara é o monstro do Excel, faz milhões de macros, mas ainda assim ela não foi construída, o Excel ele não foi construído, né? Dando nome aos bois aqui, ele não foi construído exatamente para ser um banco de dados, né? E muito menos um sistema de gestão de ativos, né? Eu fico imaginando, por exemplo, na pandemia agora, no início da pandemia, estava todo mundo tendo que se recolher para as suas casas, né? E aí o cara estava lá, usava Excel e de repente estava num sistema, num ambiente que era dentro corporativo, tinha que ter acesso a VPN, então a TI correndo. E enquanto o cara que tem um sistema já organizado na nuvem, como isso diminui esse problema, né? Além a questão do banco de dados, né? Toda a segurança e robustez que um banco de dados te dá, que uma planilha muitas vezes não consegue te dar. Eu conheço várias pessoas que já perderam informação porque uma planilha corrompeu. Isso não estou falando aqui nenhum segredo, nenhuma coisa de outro mundo. É uma verdade que ocorre, né? Além de tratamento de concorrência, de informação, uma série de fatores que a planilha não foi construída exatamente com isso, né? As pessoas meio que foram moldando e tentando ajustar para que isso fosse, digamos assim, entregue para o usuário, né? Mas o sistema não, ele é construído com esse objetivo, né? Ele tem toda uma política de segurança dos dados, ele tem toda uma política de backup dos dados para que você, no caso de catástrofe, você consiga recuperar esses dados. Então, tem esses pontos aí. Não sou contra a planilha, eu utilizo bastante a planilha, mas use com moderação. Ela não foi feita para ser um sistema, tá? Use do jeito que ela foi feita para ser usada, né? E ainda tem um ponto aí que depois que você tem um monte de planilha, o cara tem que juntar os dados de áreas diferentes. Você tem que fazer milhões de PROC-Vs. E é complicado. Não é tão simples, não, tá? Então, use com moderação. Eu, particularmente, assim, utilizo muito planilha para a parte de transformação de dados. Então, a gente trabalha com as bases de dados e tudo mais, mas a gente pega e manipula os dados na planilha para a gente poder fazer algumas análises, alguns insights. E aí, Costa, eu queria conversar contigo sobre uma coisa muito particular. Como a gente está manipulando, assim, tipo, é uma manipulação humana, né? Então, eu estou manipulando os dados, acontece de a gente poder cometer alguns erros, né? Então, planilhas, tá lá as fórmulas, as tabelas com as fórmulas e tudo mais. Mas eu queria entender contigo também um pouquinho, explorar essa parte de erros em planilhas, erros tratando os dados dessas planilhas e essas informações geradas. Como é que você enxerga isso? Tá no mudo, Costa. Opa, desculpa. Sem problema. Um problema operacional aqui. Por favor, não me zoem. Mas, olha, isso traz uma preocupação sempre. Como o Léo falou, planilhas, de uma forma geral, elas não possuem a segurança necessária nem as regras de validação necessárias que vão permitir com que elas funcionem coordenadamente e possa-se, por exemplo, você ter uma veracidade rastreável da informação. Então, você imagina a condição em que muitos gestores, a alta gestão, diretores que precisam muitas vezes de informações numa velocidade rápida, que precisam depender de analistas de planilhas que vão fazer lá as suas análises, vão extrair dados de vários arquivos diferentes para depois transformá-los, para depois colocá-los num formato e essa formatação chegar na mão da alta gestão, chegar isso lá na forma de uma planilha, chegar na forma de um gráfico, ou seja lá quem for que necessite, que dependa daquilo. E às vezes ele está com aquela informação na mão e a enxerga como algo temerário. Ele não confia plenamente, porque imagina que aquela pessoa responsável, por mais hábil que seja, por mais conhecedora, por estar mais segura e ser realmente o que, como nós colocamos aqui, o detentor da informação. Na verdade, ele não detém informação, mas ele detém o conhecimento necessário para que aquela informação chegue na mão da alta gestão. Então, aquela dependência
entre a pessoa que é responsável pela informação, isso gera um desconforto muito grande para a autogestão. Então, quando você tem um sistema, você estabelece regras de validação, você estabelece critérios de rastreabilidade e você correr atrás e mergulhar nos dados e descobrir aquela informação que chegou para mim, embora de uma forma bem sintética, de uma forma bem objetiva. Se eu quiser realmente rastrear e procurar ver como essas coisas são e por que essas coisas são realmente assim, na hora que eu quiser fazer o caminho inverso, até chegar na origem, isso vai ser muito custoso para mim como gestor. Pode ser que não seja tão interessante, mas existem informações tão gritantes, às vezes, aos olhos, que nós sentimos a necessidade de nos aprofundar um pouco mais. Isso é natural. Então, são coisas que a gente sabe que uma gestão controlada por planilhas e arquivos monolíticos, bem dispersos, bem distantes um do outro, em ilhas de informação dentro da corporação, você tem uma dificuldade extrema em transformar isso numa informação palpável e confiável. Por mais ciência que você tem nos seus companheiros, nos seus colaboradores, que eles são pessoas responsáveis, trabalham sério, é verdade. Mas erros podem acontecer. Então, banco de dados, quando ele é concebido, ele já é concebido para considerar essas nuances. E de uma maneira assim, bastante escalar. Então, à medida que a corporação ela evolui no mercado, porque todo o OIM ele não é uma coisa estática. Ele precisa avançar em políticas e diretrizes, em estar sempre se atualizando. Vez por outra, você tem que repensar a gestão para saber se a gestão realmente está aderente ao momento da corporação, ao momento do empreendimento e aos processos mais interessantes, né, os mais práticos, mais eficazes. E aí você não consegue isso em fontes de dados monolíticos. Mas quando você tem um banco de dados, você consegue se preparar para aquilo que o futuro vai impor ao empreendimento como um todo. Então, são situações que não dá para você... não há como comparar, não há como você decidir e dizer, olha, vamos pelo mais fácil, vamos resolver o meu problema primário, que é o problema de agora, e amanhã a gente pensa depois. Não, a gente faz o amanhã agora. Essa é a decisão que a gestão precisa tomar. Então, eu queria saber então um pouquinho, Léo, e também de Costa, o comentário de Costa, como é que a gente pode exatamente escolher uma boa solução, assim, uma boa solução digital para nos auxiliar a ter essa integração da operação de manutenção? Porque vocês trazem bons exemplos. Essa é fácil, né? Essa é fácil, né? O QM é a melhor de tudo. Né? Calma. Eu não estou querendo fazer jabá, estou querendo falar realmente assim, para quem está buscando, assim, para quem está indo ali, vai no mercado, está precisando integrar, está meio perdido ainda. Não, mas sem fugir aí da questão. Mas você tem que pensar numa solução que ela consiga proporcionar você agregar outros processos dentro do seu processo principal, né? Por quê? Porque você vai ter a possibilidade de, como eu falei no início, né, melhorar a sua qualidade da decisão tomada. E isso você faz quando você traz informações, por exemplo, de áreas distintas. Vou dar um exemplo bem prático, tá? A gente estava implantando em uma outra usina hidrelétrica, outra exemplo de usina hidrelétrica. E aí os caras tinham um problema lá que eles não sabiam o motivo, mas quando desligavam uma determinada unidade, não sabia-se exatamente qual a unidade geradora que causava isso, mas quando se ligavam algumas unidades geradoras, apareciam alguns peixes boiando lá no rio, né? Então, o cara chamou a gente para a gente estudar como é que a gente poderia trazer uma solução ou algo para tentar chegar na causa raiz, digamos assim, desse ponto, né? A qualquer momento também você pode entrar aí, eu acho que você também deve ter vivido isso. Costa participou junto bem. Exatamente esse caso aí que o Leonardo está falando, nós estávamos juntos nesse projeto aí. Mas pode falar, Léo. Exatamente. E aí, o que acontece é que a gente conseguiu juntar informações, por exemplo, das paradas, né, das máquinas, com registro dos eventos, aí, das ocorrências aí de mortalidade de peixe. Né? E aí Costa sabe o resultado, diz aí, Costa, como é que foi o resultado disso? Olha, o interessante é que
tudo isso aconteceu depois que nós implantamos os processos de operação e manutenção e que houve uma oportunidade para a área de sustentabilidade também participar, através de informações para a área de meio ambiente que eram necessárias e que eram construídas dentro do mundo da manutenção e do mundo da operação. Então, foi algo assim completamente novo para eles mesmos entenderem que esses eventos que realmente têm uma importância, principalmente na bacia hidrográfica onde ficava esse empreendimento, esse evento de mortalidade de peixes, como se poderia relacionar as paradas de máquinas e estabelecer o que eles chamam de modus operandi da mortalidade. Então, graficamente, nós conseguimos representar, me recordo bem, né, o Leonardo também participou, conseguimos representar essas situações, esses eventos de mortalidade, como eles coincidiriam com os eventos de parada e reinício de algumas unidades geradoras. Então, eles identificaram, inclusive, quais eram as unidades geradoras que eram mais responsáveis pela mortalidade. Como fazer uma melhora. Então, aí, a partir dessa informação, eles começaram a construir estratégias para melhorar isso. E como se poderia, a partir das paradas e reinícios, fazer uma manobra de salvamento de peixe mais eficiente. E foi uma oportunidade ímpar, foi uma experiência muito bacana, e é um exemplo de você conseguir reunir num processo colaborativo de informações, a operação, a manutenção, a área de meio ambiente e a área de segurança do trabalho também, que todas essas áreas estavam aí envolvidas para resolver um problema comum no empreendimento, que, sob a ótica de um gestor ou um especialista, que poderia dizer que diretamente que não, isso aí é responsabilidade do meio ambiente, tem que correr atrás e entender e resolver. Mas vejam que a informação permitiu que a ação fosse tomada. E agregou-se muito valor a essa informação. Não é assim, Leonardo? Exato, exato. O que eu estou assim, pensando aqui, estava escutando vocês falarem, era que tudo isso aí envolveu, na verdade, juntar informações de um lugar só. Então, pegou a informação da manutenção, pegou a informação da operação, pegou o lado do meio ambiente, segurança do trabalho. Então, saiu pegando essas informações, estruturou, juntou num lugar só. Uma equipe aí, provavelmente multidisciplinar, inclusive vocês, né, analisaram aquilo ali tudinho e conseguiram chegar às conclusões e tomar um plano de ação, exatamente. E aí, o questionamento que fica assim, se não existisse assim, uma boa solução digital, né? Tipo, você tem, no caso aí, um software genérico aí de manutenção, um software. Então, a pessoa fica lá no dia a dia olhando escada e anotando em planilha. Se não existisse essa solução digital bem estruturada, de qualidade, não existiria integração. Então, polêmico. Eu quero escutar primeiro do Léo, que ficou aí com um rosto até um pouco mais impactado. Cara, é difícil você falar integração sem essa questão, né? Você tem até pode existir uma integração sem a solução digital, mas eu acredito que é muito mais difícil, mais penoso você conseguir esse tipo de coisa. Você imaginar que as pessoas ainda estão lá nas suas planilhas, é muito do que a gente já falou antes, né? Elas estão lá nas suas planilhas e sofrendo para juntar esses dados. Eu acredito que realmente isso depende dessa estrutura, né? Você começar a pensar em algo que junte as informações, porque a gente tem que pensar que a gente está no século já 21, né? Então, 20 anos dentro do século 21 já, né? Então... Exatamente. Então, a gente tem que pensar em inteligência artificial, não tem como a gente não começar, e a Informa já pensa há um tempo nisso, né? Foi então, a gente já está... Então, o primeiro passo é você estabelecer bem essa base de dados para que você possa, em cima dela, você trabalhar, fazer com que os computadores eles possam tirar conhecimento, né, dessa base. É
é muito mais fácil quando você tem essa base estruturada, juntando informações de áreas distintas, né, para o cara, por exemplo, ele está olhando lá, está trazendo informações do supervisório com as temperaturas do equipamento, está trazendo informações de registro de defeito, está trazendo informações dos planos de manutenção. E se você pensar, há pouco tempo atrás era muito caro você estar falando em inteligência artificial, né? Hoje isso é uma realidade. Hoje você tem inteligência artificial dentro do seu bolso, né? O seu celular, ele entende onde você está e já diz, ó, você vai levar tanto tempo para voltar para casa. Então, isso é inteligência artificial de larga escala, né? Então, o setor ele tem que começar a pensar nisso, né? A gente está pensando, eu estou dizendo que a Informa já está pensando há um bom tempo, né? O setor ele tem que começar a sensibilizar para isso, né? Para realmente trazer essa questão da inteligência artificial para juntar um monte de informação e a partir daí extrair realmente conhecimento para melhoria. Eu estou batendo muito nisso, mas é porque é uma realidade, é a questão da tomada de decisão eficaz. Isso é que vai fazer a diferença. É o sucesso do empreendimento, o sucesso do negócio está 100% atrelado a boas tomadas de decisões. Costa, exato. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? O que eu gostaria de acrescentar é que, como o Leonardo falou, do quão árduo é você estabelecer esse tipo de integração, você tem cenários onde isso passa a ser um trabalho quase que interminável. Você imagina, por exemplo, como seria o planejamento da manutenção, uma vez que ela queira montar o seu calendário de manutenção, ela queira estabelecer os seus ciclos de manutenção, envolvendo todos os tipos de manutenção possíveis, e tudo aquilo que ela tem no seu portfólio para fazer, e ter que estabelecer, a partir dessas informações, um combinado lá com a operação de quando vai poder ter esse equipamento disponível para intervir. Não é? Ao mesmo tempo, ela tem que considerar a necessidade do empreendimento que precisa produzir, ou empreendimento que precisa estabelecer a sua meta de faturamento. Então, são situações onde, quando você tem essas informações dispersas, fica um caminho interminável, um momento de idas e vindas de informação que não acaba mais, porque você prepara, você propõe um ciclo, aí manda para a operação olha e faz os seus acertos, depois manda lá para a área lá que cuida da parte de faturamento de receita, ela vai ter lá a sua análise também, aí volta para a manutenção, e vai para a operação e volta. E quando você tem isso, de uma maneira tecnologicamente falando, você tem uma informação única que trafega e já fica disponível ao mesmo tempo para as equipes responsáveis, para aqueles que sabem que a responsabilidade, embora compartilhada, é responsabilidade de todos, é responsabilidade do empreendimento. Então, você consegue fazer aquilo que a gente entende como sendo a informação colaborativa. Então, você não tem aquele planejamento de manutenção estático que depende do crivo ou do nível de autorização ou do nível de legitimação que você tenha lá no seu processo, na sua diretriz lá. Você não depende mais disso. Você depende, sim, de um combinado assim muito transparente, muito rápido. Então, são coisas que até parece algo assim muito singular, mas isso tem um impacto tão grande no modo de trabalhar das pessoas, no modo de você poder gerir manutenção e gerir operação, que isso passa a ter assim passa a ser considerado ao ponto de você pensar, olha, aquilo que nós estamos fazendo em termos de OEM, realmente nós estamos fazendo da maneira como deve ser feito. Então, é algo que a tecnologia só vem a somar e só vem a ajudar. Então, soluções de mobilidade, soluções de inteligência artificial, soluções onde você tenha banco de dados consolidados, banco de dados integráveis de diversas fontes de dados diferentes e programas que até não se conversam, mas, de repente, todos eles estão no mesmo repositório de dados e você consegue, a partir daí, fazer suas análises em termos de business intelligence, business discovery e outras tecnologias disponíveis. Então, isso tudo você consegue construir um momento de resposta. Você consegue responder rapidamente aos seus problemas e aos seus dilemas no seu dia a dia. Entendendo. Pessoal, já por conta do tempo, vou passar agora para o momento de considerações finais, tá certo? Então, eu gostaria de, pelo menos, dar uma consolidada aqui em tudo que a gente viu.
e fazer um paralelo com o que eu disse inicialmente sobre a maturidade, né? Então, integrar os processos, ele não é uma coisa que você vai conseguir do dia para a noite. E vai depender muito, assim, de como você está, assim, de onde você está, na verdade. Porque é uma questão de você ter maturidade. Então, a gente adota o conceito de maturidade na gestão de ativos, a gente adota o conceito de maturidade na gestão, para poder, na verdade, identificar o status atual e, a partir desse status atual, fazer um plano de ações que vão levar assim, a construção desse mega processo. Então, para chegar nesse ponto onde você tem, onde Léo e Costa estão falando aqui de você ter totalmente a estratégia da empresa completamente alinhada a todos os processos operacionais, assim, leva um tempo. Existem empresas que estão um pouco mais na frente, existem empresas que precisam de um pouco mais de trabalho, mas a transformação digital para atingir esse ponto, ele precisa ser construído a pequenos passos. Não precisam ser passos devagares, mas tem que ser sempre pequenos passos. A gente vai melhorando um pouco a cada momento, a cada ciclo. Porque a ideia, né, um processo, ele não é um processo que você executa uma vez e acabou. A gente tem processos para a gente executá-los, a gente analisa os resultados desse processo e sempre vai melhorando. Porque o objetivo é sempre um, é sempre você ter o melhor resultado possível. É sempre atingir esse resultado possível. E aí, Léo, eu queria ver contigo se você gostaria de fechar mais alguma coisa, dar as suas considerações aqui, para a gente poder partir para as perguntas. Eu queria agradecer, né, a oportunidade aí de falar e dizer que esse assunto é um assunto que a gente gosta muito de conversar, né, e a gente está muito aberto para quem quiser trocar uma ideia com a gente aí sobre esses pontos de inteligência artificial e mesmo da maturidade do processo, né? A gente sabe, como você bem falou aí, cada empresa ela está num momento de maturidade diferente. A gente entende isso, né? A Informa ela entende esse momento da empresa e a gente pode ajudar as empresas a chegarem nesses degraus, digamos assim, de maturidade superiores, vou chamar assim, né? Mas para ir subindo aí nesses degraus de maturidade até a gente conseguir chegar nesse tipo de situação onde você pode ter a ajuda da inteligência do computador, né? Para trazer informações que humanamente são muito complexas, né? Muitas vezes é muito difícil você perceber o que o computador percebe ali, porque ele faz milhões de contas no segundo e a gente não consegue fazer essa quantidade de analisar essa quantidade de informações por segundo. Então, é só realmente dizer que a gente está muito, muito aberto aí para esse tipo de conversa. Obrigado, Léo. Costa? Bom, fazendo minhas palavras de Leonardo, eu também gostaria de agradecer a esse momento, que eu acho um momento importante que nos faz perceber que, dada a condição em que o mundo, de um modo geral, está, acho que o momento em que o mundo precisou parar para pensar mais em pessoas e pensar mais em qualidade de vida, foi um momento onde nós temos uma grande oportunidade de repensar processos e repensar a maneira de fazer as coisas. E essa maneira de fazer as coisas é que precisa realmente estar alinhada com o desejo que é o desejo do OIM, dos profissionais, dos empreendimentos, é o desejo de você realmente empenhar esforços naquilo que verdadeiramente você precisa. Então, o engenheiro, ele quer exercer sua engenharia. O técnico quer exercer aquela sua função técnica, aquela sua responsabilidade técnica. O que você precisa com os olhos na tecnologia, tendo a tecnologia como sendo sua ferramenta principal, você poder fazer aquilo que você realmente necessita fazer, precisa estar focado naquilo que precisa fazer e não se apegar e não estar assim tão preso a situações ora burocráticas,
ora situações onde você começa a admitir no seu trabalho muitos gargalos de informação que impossibilita com que essa informação ela flua dentro da organização como uma coisa simples, como uma coisa que realmente faz sentido e que vai agregar um valor lá no futuro, vai agregar, inclusive, valor para aqueles que dependem da informação que você produz. Então, são situações que nos fazem a pensar que o que é que da tecnologia eu posso utilizar para facilitar e garantir o meu foco no meu trabalho. E aí você tem um monte de respostas, mas essas respostas você precisa avaliar, julgar e decidir daquilo que for melhor para o teu processo, para a tua organização. Aqui na Informa, já estamos com o pé no futuro, já estamos fazendo o futuro hoje. Então, se você quiser conversar conosco, você estiver disposto a entender melhor o que é que a Informa tem pensado, como a Informa está olhando para o futuro, principalmente o futuro do OIM e o futuro do que seria gestão de ativos como um todo, troca uma ideia com a gente, né, Léo? Está aqui, cada um de nós aqui estamos aí à disposição de vocês e como eu costumo dizer lá para os meus clientes, né? José Costa, às ordens, estou aqui para o que der e vier. Cara, depois disso, eu não vou falar mais nada da Informa, tá certo? Acho que você já falou até muito além do que eu ia falar. Obrigadão, Costa, aí pelas palavras. E, pessoal, já são 5h52, então vamos fazer as perguntas agora. A gente reuniu aqui algumas perguntas. E, antes de tudo, esse webinar está sendo gravado também, então, ao final dentro de alguns dias, a gente vai estar publicando no portal lá de gravações e no YouTube, no nosso canal no YouTube. Então, para quem quiser assistir, depois enviar, para quem não puder assistir, compartilhar com outras pessoas, vai estar disponível dentro de mais ou menos... não vou nem dizer os dias, porque está ficando cada vez mais rápido da gente estar publicando isso. Então, pode ser que eu me surpreenda. A primeira pergunta não especificou quem era a pessoa para responder, então eu vou passar a pergunta para os dois. Lembrando do nosso tempo, que já são 5h53. O setor elétrico com relação à tecnologia, foi uma pergunta do Rafael, e ele falou que vejo que a maioria do setor elétrico é muito conservadora. Então, como é a visão de vocês em relação a essas novas tecnologias e quais poderiam agregar mais para o setor? Realmente, a gente ainda enxerga essa questão do conservadorismo aí do setor, né? Mas eu acredito que, na verdade, a gente tem que trazer todas as tecnologias possíveis para fazer com que isso comece a melhorar dentro do setor, né? Eu falei muito aí de inteligência artificial, porque realmente é algo extremamente importante, mas eu penso aí que as integrações com sistemas supervisórios, por exemplo, né, a operação com sistema supervisório, isso é extremamente importante dentro vou ter muito mais informação confiável e isso vai me gerar muito mais informação confiável depois para o BI. Então, você pensar que você está novamente... Desonera também, né? Desonera o operador, né, exato, eu vou liberar o cara para ele fazer o que ele realmente tem que fazer, que é prestar atenção lá no sistema elétrico, né, do que está registrando um monte de coisa. Então, são vários fatores. Quando eu coloco um tablet lá na mão do cara da manutenção, o cara está lá no campo, de certa forma não, eu estou colocando o cara, são os olhos da empresa lá no campo, então eu também estou dando valor para aquele cara, estou mostrando para ele o valor que ele tem dentro da instituição, estou dando oportunidade para ele mostrar que o trabalho dele chegue até a gestão, né? Então, são várias possibilidades de utilização aí da tecnologia, né, para aumentar ou melhorar a performance, chamada performance do setor, né? Costa, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que Leonardo ele falou bem. E quanto ao conservadorismo, isso é uma coisa muito natural.
A gestão ela é conservadora porque ela deve ser criteriosa mesmo. Mas o conservador ele não pode ser ao ponto de você estar sempre cético ou você está, não vou dizer com aquele medinho, né, na linguagem nossa aqui, né? Mas não é um medinho. Mas tudo que é novo revoluciona e dá assim, sensações desde a resistência, desde a incerteza. Uma vez eu ouvi de um gestor, num desses trabalhos aí de implementação de sistemas processos, e o gestor, uma vez, ele me falou o seguinte, disse, olha, eu acho muito importante a gente fazer ou implementar tal processo, mas eu tenho dificuldade com minha equipe. Então, com essa minha equipe, não dá para fazer. Então, isso nos faz pensar que sejam processos, implantações de sistemas, todo aquele esforço que está agregado, isso aí você precisa considerar o ponto das pessoas. Então, o esforço de mobilização das pessoas, dos setores, para construir um determinado processo novo, isso é que muitas vezes é o divisor de águas e que tem impactado diretamente na resistência do conservadorismo. Porque isso realmente, dependendo do quão impactante vai ser isso realmente é um fator de influência decisivo. Mas o que a gente tem percebido é que cada vez mais as empresas elas estão partindo para um movimento de vanguarda, de querer realmente mudar e de realmente ter seus processos mais alinhados e a tecnologia envolvendo cada vez mais. Então, há uma necessidade urgente que é avassaladora e que não vai mudar. Então, o momento só anda para frente. Eu não imagino, por exemplo, nos próximos 5 anos, vamos dizer assim, numa estatística assim, bem otimista, nos próximos 5 anos, muitos daqueles setores que ainda são muito conservadores e ainda preservam muito aquilo que eles chamam de, por exemplo, de segurança e marcos antigos, marcos estabelecidos das diretrizes de OIM. Então, isso realmente tende a mudar porque o momento já está indicando a mudança. Isso mesmo. Uma coisa que eu costumo dizer é que a pessoa tem que estar preparada para qualquer transformação, mudança, revolução, né? Porque nada disso vem de forma, digamos que suave. Toda mudança tem uma certa turbulência. Revoluções ainda muito mais, né? Então, a gente está vivendo agora a Revolução Industrial 4, então a famosa Revolução 4.0, que é exatamente da digitalização dos bancos de dados, Big Data. A gente tratou isso já em outros webinars. E, assim, quanto à questão de qual tecnologia que é melhor, adequada ao setor, na verdade, existem várias. A gente pode falar, assim, se a gente está tão abrangente que a gente pode falar de milhões delas. Mas, falando da parte de operação e manutenção, você possui uma solução que ela é especialista naquele modelo de negócio, então que ela está totalmente adequada e preparada para receber sem tanta turbulência aqueles processos. Então, você tem que mexer, então, tudo aquilo ali. Isso está muito condizente com o que a gente falou aqui mais cedo, mas, primeiro de tudo, acho que é a questão do planejamento. Então, você tem que ter um planejamento dessas mudanças. E se você está em dúvida quanto a esse planejamento, se você nunca passou por um processo de transformação digital tão assim avassalador como o Costa bem colocou, a gente está aqui, tá? Então, a Informa ela é especialista nisso há 25 anos. A gente vem ajudando as empresas a transformarem seus processos de gestão há um tempinho já, tá? Antes da gente passar para a segunda pergunta, tem aqui um agradecimento do Walter Costa, do Lauca. Ele falou: boa noite a todos. Tive a oportunidade de aprender muito com os dois profissionais presentes, o Leonardo Pereira e o José Costa, e garanto que os ganhos após a implementação do sistema de gestão de ativos são imensos já no curto prazo. Então, não fui eu que falei, foi o Walter, tá certo? Então, tá aí. Muito obrigado, Walter, pelo depoimento. Grande Gero Walter. Um abração aí pro pessoal. Abraço a todos os amigos laucanos de Angola. A gente tem uma segunda pergunta aqui, que é do Liceu.
que ele fala o seguinte, creio que o mercado a gente tem pelo mercado do setor elétrico, né, já faça um filtro. Então, se o processo é aplicado, ele não é eficiente, invariavelmente vai perder vantagens competitivas e certamente boas oportunidades. E aí a gente pode comentar aqui rapidamente sobre isso, né? Então, sobre competitividade, né? Então, você ter processos que não estão integrados, ou processos que não estão otimizados em relação à competitividade, né? Eu acho que está muito relacionado com os resultados que a companhia ela tem, né? Sim, sim. A gente falou muito da questão da regulação e isso tem um pouco a ver até com outra pergunta que tem aí no chat sobre os que não avançarem, que é do Fred, né? Ficarão fora do jogo por falta de eficiência. Acho que está muito relacionado aí com o que o Disseu falou. Porque a regulação ela vai puxar as pessoas, né? A gente tinha, por exemplo, aí na transmissão, até um tempo atrás, o SAM, você entrava lá no site, informava, não tinha uma regulação tão forte quanto a isso, né? E agora a gente já tem uma regulação muito forte em cima dos requisitos mínimos lá do SAM. Então, as empresas, naturalmente, tiveram que correr atrás disso, né? Então, o que eu gostaria de dizer para você é que se você não está correndo atrás agora, em algum momento você vai correr e pode ser que o bonde já tenha passado um pouco. Então, é bom que você comece a pensar agora, porque as coisas cada vez estão se transformando de forma mais rápida, né? Estão avançando de forma mais rápida. Então, é importante que você pense nessa questão dessa gestão, seja ela... Vou puxar a sardinha para o nosso lado aqui, integrada, né? Muito rapidamente, porque você realmente vai ficar para trás. Você vai começar, seus indicadores vão ficar abaixo por exemplo, lá do que está estipulado pelo RAD. Então, isso pode acontecer, tá? E até aproveitando aí a deixa, o que a gente, dentro da nossa vivência, a gente pode dizer é que o caminho que há a se trilhar, não há garantias de que ele vai ser mais fácil. Talvez seja até mais difícil. Porém, vai ser o melhor caminho. Então, o que o presente já nos reserva e o futuro, hoje, já está fazendo com que muitos empreendimentos eles fiquem para trás. Onde o mercado está avançando numa velocidade, tanto dentro do âmbito da regulação, como também do âmbito das próprias oportunidades que o país oferece. Então, são situações onde aqueles que não admitirem as melhores tecnologias, eles não vão conseguir ser competitivos ao ponto de se manterem no mercado e terem solidez do ponto de vista de gestão. Então, são dilemas que precisam ser resolvidos logo, porque, como já falou, a gente vê isso muito nos leilões, né, recentes, né? A gente vê o reflexo disso direto, né? Os deságios que estão tendo assim nos preços são assim, amedrontadores. Daqui a pouco a barra vai baixar, né? Vão exigir cada vez preços menores e vai ficar cada vez mais competitivo. Eu falei em um outro webinar que a tendência é que a competição aumente muito, porque não só a regulação ela vai estar mais exigente, mas quanto a gente vai ter muito mais gente dentro do mercado aqui para competir com todo mundo, né? Então, pessoal, muito obrigado por hoje. Agradeço a todos que estão conosco até agora, ao final. Realmente, eu só tenho agradecimentos mesmo. Lembrando que esse webinar vai ficar gravado e em breve vai ficar disponibilizado para todos vocês no nosso canal do YouTube e no portal de gravações. O link vai ser enviado. Ao final daqui do webinar, vai estar disponível para vocês fazerem uma pesquisa também do nosso Infotalks dessa vez. Então, eu peço que vocês respondam a pesquisa para a gente saber no que é que a gente pode melhorar também e tragam sugestões de novos temas para nós. A gente quer falar mais sobre o assunto, a gente está aqui super disposto a falar sobre tudo que se trata de gestão de ativos. Então, muito obrigado. Léo Costa, gostariam de falar mais alguma coisa? Só agradecer. Pessoal, obrigado pela audiência aí.
Obrigado por terem a paciência de nos ouvirem. Um forte abraço a todos. Estamos aí. Então, tchau, tchau, pessoal. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.